Estamos de volta com o Clube da Bola. A galera segue mandando mensagem pra gente no nosso WhatsApp, que é o 48 99191 4706. Tá na tela aí, ó, pra você bater uma foto, marcar aí com papel e caneta. Será que ainda tem papel e caneta aí na sua casa? Hoje tudo é digital. Olha só, o Roberto Gatti, do Marcou no Esporte, fala assim, ó, o Cláudio é nosso. Se referir ao Cláudio Caticati, nosso convidado, Renato Gaúcho tinha que ser o técnico da seleção. Ele se entende com os boleiros, verdade. E o Pepeu Cardoso, também grande Pepeu Cardoso. Dali Mancha, beleza? Legal. Pô, que legal ver o Caticati hoje no Clube da Bola. Ano passado tinha visto o Thyssen, o Matheus Thyssen, que participou, claro, aqui do Clube da Bola, da Jovem Pan. Legal vocês mostrando essa galera que tá no rádio por aqui. Que legal, Pepeu Cardoso. Urra, Leão, narrador. Fazer o seguinte, Copa São Paulo de Futebol Júnior, eu falei que foi 100%, né? Não foi 100%. 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. Santa Catarina não perdeu na primeira rodada. Vamos relembrar aí, assistir, que para quem não viu, assistir os gols da primeira rodada dos catarinenses na Copinha. O Figueirense venceu o Inter de Bebedouro por 4-3. O alvinegro abriu o placar com o William. Depois, ampliou com o gol de Gabriel Moraes. E fez o terceiro com o Cauã. O time paulista descontou com o Negueba. O Furacão marcou o quarto, mais uma vez com Gabriel Moraes. Mas depois levou um susto quando o Inter marcou 2 vezes, com Antônio e Zé Maurício. Mas ficou assim, Inter de Bebedouro 3, Figueirense 4. O Avaí enfrentou o Retrô de Pernambuco e venceu de virada. O time pernambucano abriu o placar com João Felipe. A virada é o golaço! O Leão empatou em uma cobrança de pênalti com o capitão Vini. E no segundo tempo, virou com um golaço de Cadu. Avaí 2, Retrô 1. Contra a Jacuipense, a Chapecoense pulou na frente com o gol de Maílson. Kaká ampliou para o Verdão. Sidney acertou um belo chute e diminuiu. Kaká, cobrando pênalti, fez mais um e decretou a vitória catarinense. Chapecoense 3, Jacuipense 1. O Criciúma enfrentou o Atlético do Ceará e os gols saíram na segunda etapa. Dalmoro fez o primeiro do Tigre. Iago, em cobrança de pênalti, fez o segundo. Luiz fez o terceiro gol catarinense. E Lira assinalou mais um. Criciúma 4, Atlético do Ceará 0. Na partida entre Bahia e Jack, nada de gols. O placar terminou como começou, 0 Bahia, 0 Joinville. Tá, esses foram os gols da primeira rodada, os gols das equipes catarinenses que entraram em campo. Já, daqui a pouquinho, às 3h15, já tem catarinense em campo novamente. O Ian vai falar pra gente, mas deixa eu falar que o Marcelo, meu xará, coloca assim, ó. Boa tarde, Clube da Bola, o Barra Futebol Clube tem um jogador do Sub-15 que promete. Lateral direito é diferenciado. Guarda esse nome aí, ó. Kaique Oliveira Lopes, mais conhecido pelo apelido de Parazinho. Legal, estamos falando da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Deixa eu ir pro Oeste conversar com o Badá, Chapecoense 3, Jacuipense da Bahia 1, Badá. Kaká foi sangue frio ali na cobrança do pênalti, hein? Tem categoria, tem estilo, guri. Ele foi abusado, né? Foi quase que uma cavadinha ali, né, cara? Bateu com categoria, ele é bom jogador. Tá aí na base da Chapecoense desde criança. O time da Chapecoense é comandado pelo Yarley, aquele que foi jogador do Internacional e começou bem, né? Fez 3-1 no Jacuipense e tem um jogo decisivo agora há pouco, 13h15 da tarde, contra o Novo Horizontino, que ganhou do Comercial no primeiro jogo pelo placar de 3-3. Quem ganhar se classifica, mas a estreia foi boa da Chapecoense. Mas hoje é um jogo bem mais complicado. O Novo Horizontino é da Série B, a gente sabe que os clubes da Série B lá do interior de São Paulo também tem um bom trabalho de base. Então a tendência de, daqui a pouquinho, um jogo mais complicado. Mas a Chapecoense tem alguns jogadores, inclusive, do Sub-20, que permaneceram em Chapecó para trabalhar como profissional. Mesmo assim, eu acho que dá para passar da primeira fase.
passando da primeira fase, depois vai para o mata-mata e aí pode-se pensar em algo mais. Mas da primeira fase eu acho que a Chapecoense tem condições de se classificar. Legal. Vou lendo algumas mensagens entre os comentaristas. Boa tarde, aqui é o Wellington Antunes, torcedor do Inter de Lages, que o Leão Baio da Serra Colorado vem para incomodar no Catarinense. Um grande abraço ao Mancha e aos colegas da bancada do Clube da Bola. Legal demais. Wellington Antunes. Ian, o Avaí também venceu, levou um sustinho ali, mas conseguiu a virada. Avaí 2, Retrô de Pernambuco 1. E você falou que aquele pênalti ali gerou polêmica. A gente tem as imagens. Gerou polêmica, Mancha. Muita gente reclamou que o lance foi fora da área, né? Copinha não tem VAR. Não tem VAR. Parece que o primeiro toque ali acabou sendo fora da área, mas foi um jogo bastante difícil. O Avaí chegou a acertar a trave 2 vezes. Primeiro no primeiro tempo, finalização do Cássio. Depois, no segundo tempo, nova trave, se não me engano, finalização do Cadu. Cadu que fez o gol, até o gol da virada do Avaí. Mas foi um jogo bastante difícil. O Avaí teve mais a posse de bola. Retrô apostando em contra-ataques. Foi no contra-ataque, inclusive, que fez um belo virada do centroavante. O Avaí conseguiu buscar o empate ali com o zagueiro Vini de pênalti. O Vini, inclusive, que deve ser aproveitado no elenco profissional após a Copinha. Mas foi uma boa estreia, principalmente pelo placar, né, Mancha? Teve uma cena muito legal, até a gente soltou uma matéria no ND+, essa semana, que o filho do técnico do Avaí, o Rafael Laruccia, pequenininho de 8 anos, estava ali na arquibancada, aflito no final do jogo, com o Avaí tomando pressão, segurando o resultado. O próprio Rafael Laruccia publicou isso na rede social, uma cena bem legal, bem bonita, Mancha. Que legal. Cláudio, estreia boa do Avaí, né? 2-1, venceu, levou esse susto, como a gente falou, mas a estreia boa, largou com uma vitória. O Avaí volta aos gramados hoje, é isso, né? Isso. Já é um jogo um pouco mais complicado, eu acho. E o Retrô não estava meio engasgado aí no Avaí, não teve a história... Foi esse ano passado? Foi ano passado. 2023. Daí no profissional acabou tirando o Avaí da Copa do Brasil. Uma boa estreia, né? É, uma boa estreia. Eu acho que o mais importante é isso, porque mesmo com a garotada, toda estreia é nervosa. Imagina com a equipe profissional, imagina com a equipe de base também, né? A Copinha. O Rafael Laruccia, que fez um trabalho aqui na Copa Santa Catarina, vários desses jogadores estão jogando lá, o Anderson, bom volante, e foi uma estreia que começou com um susto, largou na frente aí a equipe do Retrô, o pessoal levou aquele susto do ano passado, né? A Copa do Brasil, em que o Alex era o treinador do Avaí, mas o Avaí teve qualidade, capacidade, empatou, virou, mesmo com essa polêmica do pênalti, né? Só vai ter VAR a partir das quartas de final na Copa São Paulo Futebol Júnior. O Avaí com a qualidade que tem, né? Os jogadores que já experimentados e criaram cascos nessa Copa Santa Catarina e conseguiu trazer esse resultado no primeiro jogo. O mais importante foi a vitória, tira aquele peso da estreia e agora tem o segundo jogo bem difícil, mas tem tudo aí para encaminhar a sua classificação para a próxima fase. Legal. O Ian citou a matéria, a produção já colocou no ponto aí do ndmais.com.br, a matéria que é o pequeno torcedor do Avaí flagrado, ele tá ali, angustiado na grade ali, no alambrado, melhor dizendo, é o filho do técnico Rafael Laruccia. Tá aí, foi flagrado nas arquibancadas durante o jogo da Copinha. E o treinador Rafael Laruccia conversou aí com a gente, mandou um recadinho aí, ele que tá comandando o Avaí na Copinha, falou com a gente sobre a estreia e sobre o próximo confronto contra o... Fala, professor! Bom, tivemos uma estreia bem positiva ontem, diante da equipe do Retrô, como eu havia já projetado, né, anteriormente em algumas entrevistas. Uma equipe muito forte, muito competitiva, uma potência hoje do futebol nordestino, atual campeão pernambucano, e nós sabíamos que seria um jogo difícil. Conseguimos ser superior na maior parte do jogo e nos momentos de adversidade a gente soube sustentar bem o jogo e garantir a vitória que nos deu uma condição de liderança momentânea na competição, né? Agora o foco já está totalmente voltado para o próximo jogo contra o São Caetano, que é um jogo fundamental para nós, um adversário que também vai nos trazer muita dificuldade, uma equipe tradicional do futebol paulista, mas a gente está bem focado, a gente está se preparando bem, iniciamos agora a preparação hoje com um treino aqui e vamos buscar mais uma vitória aí, mesmo sabendo das dificuldades que a partida vai nos impor, a gente vai com todas as nossas forças ali buscar uma vitória nesse jogo. Tá aí o técnico do Avaí na Copinha. O Criciúma, né, venceu de 4-0 depois de um primeiro até sofrer alguma pressão ali do Atlético, mas resolveu em pouco mais aí de 15, 20 minutos, resolveu o jogo na segunda etapa 4-0. E o Cláudio estava lembrando pra gente que o ano de 2023 pro Criciúma, no profissional, claro, foi muito bom, mas nas categorias de base também, né, Cláudio?
Também foi a base do Criciúma, ganhou tudo, né? Em todas as categorias, sub-21, sub-15, sub-17. Faz um trabalho muito forte há muitos anos a equipe do Criciúma, né? Também com Avaí, Figueirense, Chape, revelando vários jogadores aí para o futebol brasileiro e mundial. E no ano passado ganhou mancha absolutamente tudo. O torcedor do Criciúma sorrindo do profissional à base. Legal. Deixa eu fazer, antes da gente mostrar o Figueirense, temos as imagens do Figueira também, pra gente rever aí. Deixa eu fazer uma pergunta pro Badá. Mais ou menos um ano, o Rafael Polito, apresentador do Balanço Geral aqui de Florianópolis, da grande Florianópolis, a gente estava falando de futebol, estava mostrando umas imagens de um jogo, e alguém falou sobre as categorias de base, e ele me fez a seguinte pergunta, Badá, vou transferir para você. Mancha, por que não se investe mais nas categorias de base? Na época eu respondi assim, porque é muito caro, Polito. Categoria de base, para manter uma categoria de base, essas categorias de base em funcionamento, tem que se investir muito dinheiro em alimentação, hospedagem, em estudo para a gurizada tem que estar estudando. É por aí, Badá? Não, o investimento ele é alto, né? A gente vê a maioria dos clubes com dificuldades para dar boas condições de trabalho aos profissionais. Não vamos longe, infelizmente a gente tocou no assunto aqui, Concórdia, aqui do lado, que é de uma cidade bacana, uma cidade legal, com dificuldades para manter o profissional, os salários em dia, né? E com isso a base sofre também. Chapecoense não foi diferente. Chapecoense, nos momentos difíceis que passou nos últimos 2, 3 anos, diminuiu drasticamente o investimento na base. Agora parece que está tentando retomar. O que os clubes têm que se dar conta é a salvação dos clubes. Porque se você quer ter futuro como clube de futebol, você precisa ter um trabalho consistente na base, que vai te fornecer jogadores pro profissional e que vai render lucros para o clube em possíveis negociações. Os grandes clubes investem alto na base e tem retorno garantido. Então aqui em Santa Catarina eu acho que ainda os clubes precisam se dar conta. Não é gasto, é investimento. Precisa melhorar as condições e nós temos clubes, e o Cláudio falou bem do Criciúma, e é verdade, o Criciúma hoje tem uma grande estrutura, indiscutivelmente a melhor estrutura para a categoria de base em Santa Catarina hoje é do Criciúma. Nós temos o Bar lá de Itajaí, Balneário Camboriú, que está nesse caminho, que está criando uma estrutura de base extraordinária, inclusive colhendo frutos. Então os clubes precisam se dar conta. A Chapecoense agora que está, digamos assim, mais administrativamente e financeiramente, parece que a ideia da diretoria, agora que é comandada pelo presidente Alex Passos, é voltar a investir um pouco mais na base. E precisa, porque qualquer clube que queira crescer e ser grande precisa ter investimento na base, porque isso não é gasto, é investimento para o futuro do clube. Legal, e vale lembrar também que hoje em dia o garoto não vai nem pro profissional muitas vezes, né? Vai direto para outro clube, é vendido, é negociado, sem sair da base. Tem o exemplo do Rafinha, né? Que era da base, estava na base do Avaí quando foi negociado aí. Inter de Bebedouro 3, Figueirense 4, Cláudio. O Figueirense tem aquela marca, né? Ter sido o único time de Santa Catarina a vencer a Copinha em 2008, e muito se falou depois disso, aquela geração foi perdida, pouco se aproveitou daquela geração, dos 22 jogadores, 1 ou 2 tiveram uma sequência. Ele carrega essa marca, né? Não vou nem dizer aqui se é positiva, se é negativa. Como é que foi essa estreia do Figueira? Sempre que ele na Copinha, vai com esse peso. E com esse peso, o Rogério Micali depois foi campeão olímpico pela seleção brasileira, foi o treinador em 2008. O William Matheus, que encerrou a carreira como profissional no passado, estava naquele time de 2028. E toda vez que o Figueirense ele inicia uma nova Copa São Paulo, é a 25ª participação do Furacão na Copa São Paulo, né? E dentro das estreias foi a 14ª vitória. O Figueirense começou muito bem, ganhando de 3-0, já estava nadando de braçada, achando que estava tudo certo. Tomou um gol ainda no primeiro tempo, relaxou, né? No segundo tempo fez o 4º gol. Aliás, 2 gols desses 4 gols, um deles até o próprio site do Figueirense
no Instagram, colocou Puskás, né? Puskás PQP, que a gente não pode falar aqui o palavrão, mas brincando com Puskás, né? Um gol no meio da rua que você está vendo aí pela NDTV. E o Figueirense deu outra relaxada. Tomou o segundo gol, tomou o terceiro, mancha aí, o final. É o gol do Cauã, né? Esse foi o gol do Cauã Ziegler, né? O atacante, camisa 11 ali do Furacão. Esse que foi a brincadeira do Puskás, do meio da rua, né? E o final mancha o torcedor alvinegro, rapaz, sofreu bastante, mas é aquilo que a gente falou, é estreia, né? E carrega sempre esse peso de 2008. O treinador jovem ali, o Jonathan Reis, fazendo um grande trabalho, uma reestruturação da base do Figueirense, está sendo bem difícil depois desses últimos anos, né? Mas que está sendo um trabalho já bem visto aí internamente também pelo torcedor. Legal. Duas curiosidades, Rogério Micali hoje é treinador da seleção egípcia sub-23. E a outra curiosidade é aqui, ó. A gente falou do Parazinho, o Badá citou o Barra, recebemos outra mensagem da Bia. Realmente, o Parazinho do Barra Sub-15 é um ótimo jogador. 2024 promete. O pessoal tá fazendo um lobby do Parazinho, então eu lanço aqui. Queremos imagens de Parazinho jogando, um videozinho dele, uma foto pra gente mostrar. Não precisa ser hoje, mas pedir pra Bia ou pro autor da outra mensagem aqui, pra gente mostrar o Parazinho aqui no Clube da Bola. Até eu tô curioso. Ó, o treinador Jonatas Reis, do Sub-20 do Figueirense, também falou sobre a vitória na estreia e o próximo jogo na Copinha. Sobre a nossa estreia, né, foi um jogo difícil, né, um jogo competitivo, onde enfrentamos uma equipe muito competitiva, do início ao final, mas conseguimos o nosso êxito aí com os 3 pontos. Sabemos da grandeza do Grêmio, sabemos das dificuldades, mas também agora, nesse período, agora é nos preparar para que a gente possa enfrentar de igual para igual. Sobre a nossa meta aqui na competição, né, o primeiro passo é a classificação e vamos em busca desse nosso objetivo. Legal demais, mais uma mensagem aqui, essa é do Lucas Fernandes Antunes de Itajaí. Mancha, parabéns a vocês, é o melhor programa esportivo de Santa Catarina. Obrigado, Lucas. Falam de todos os times, dão o espaço que o futebol de Santa Catarina merece. Pena que é só uma vez na semana. Forte abraço. Quem sabe já pensou? Badá na telinha da NDT. Ele já aparece, né? No Balanço Geral lá do Oeste, ele já aparece todos os dias. Não já pensou no Clube da Bola? Pra Floripa também. Daí é sucesso, né? Daí é sucesso demais. Ian, joga a pergunta que eu fiz pro Cláudio. Figueira sempre entra com esse peso, ter sido campeão, né? O único do estado a levantar essa taça da Copa Santa Catarina lá em 2008. Ian não era nem nascido. Pô, até acompanhei esse título, mas eu já era até grandinho. Contra o Rio Branco, não foi? Foi, no início da adolescência ali já. Cara, eu acho que tem uma coisa muito importante sobre categoria de base que às vezes a galera ignora. Na minha opinião, o principal motivo da categoria de base, a principal função da categoria de base é revelar jogadores e que essa transição profissional seja feita da melhor maneira possível, que muitas vezes não acontece. Por isso que a gente pega esse time aí de 2008, por exemplo, do Figueirense, e realmente aproveitou o William Matheus, um outro jogador ali, que acontece muito. Acho que o maior exemplo disso é o Corinthians. Tem mais de 10 títulos da Copinha, mas você pega ali, faz um balanço e revela poucos jogadores. Eu acredito que o título da categoria de base seja a consequência, mas a principal função é revelar jogadores. Até você pega clubes como o Avaí, como o Figueirense, que precisam muito ter esses ativos que a gente fala do clube. O Avaí recentemente vendeu aí o Arthur Chaves, o Lipe também. Acho que a principal função hoje para se transformarem em ativos para o clube, para, querendo ou não, poder fazer dinheiro, principalmente nesse momento. Legal. Ó, o Márcio coloca assim, de Itajaí, sou o Márcio de Itajaí. Olha o Marcílio Dias, Recopa Catarinense, contra Criciúma, dia 16/1/2024, Dali Mancha. Legal, lembrando aqui que o Marcílio entra em campo, é a final da Recopa, o campeão da Copa Santa Catarina com o campeão catarinense agora na próxima semana, dia 16. Badá, pra gente encerrar, tem o Joinville, talvez também enfrentou, talvez, não sei se era o adversário mais difícil dentro dos catarinenses nessa primeira rodada, mas o Bahia, usando um trocadilho que não é baiano, é carioca, tá mudando de patamar, né? Tá indo para outro patamar. O Bahia acabou ficando no empate com o Joinville. O Joinville que a gente torce muito, e aqui não é, o torcedor sabe que eu não tô falando da boca para fora, torce muito pro Joinville voltar a ser aquele Joinville forte de Série A, de futebol nacional, que quando o Fábio diz, né, que antigamente quando o Avaí atravessava a ponte, quando o Figueirense pegava a BR para enfrentar o Joinville na casa deles, no Ernestão, na época do Ernestão, já ia preocupado.
Mancha, e para o Joinville serve aquilo que eu falei antes, né? Se o profissional está com dificuldade financeira, é claro que a base vai estar também. E eu acho que, infelizmente, esse é o caso do Joinville, que tem atravessado dificuldades nos últimos anos, mas que, pelo que a gente tem notado aí, a diretoria está tentando fazer um trabalho de reestruturação, inclusive contratando alguns jogadores conhecidos, como Bruno Silva, né? O volante Bruno Silva jogou no Avaí, na Chapecoense, está lá no Joinville. E a gente espera que realmente cresça. E enfrentar o Bahia não é fácil, mas o Joinville ficou no 0-0. E no Joinville, eu até vi uma entrevista do filho do Dodô, que hoje é comentarista esportivo, que foi jogador em muitos clubes aí do futebol brasileiro, acho que é Pedro Lucas o nome do menino, está jogando lá no Joinville. Então, não adianta. Quando o profissional tem dificuldades, a base sofre também, né? Mas esperamos que a diretoria do Joinville possa retomar o crescimento do clube dentro e fora de campo, no profissional, nas categorias de base, porque é um clube muito tradicional do futebol de Santa Catarina, tem uma grande torcida, tem um grande patrimônio que é o seu torcedor, né? Quem enfrentou o Joinville no antigo Ernestão e também na Arena, recentemente, 2015, o Joinville estava na Série A com a Chapecoense. Então, é um clube que tem potencial de crescimento e a diretoria tem esse compromisso, esse desafio aí de fazer o Joinville crescer novamente. Legal demais. Mandar um abraço pro China, que está assistindo o programa aí. Tá anotado aqui um China do Cabanas, que era uma antiga lanchonete lá em São José. Ele trabalhava lá naquela aí, fazendo mais de 20 anos. Hoje anotei Cabana, mas hoje ele já trabalha em outro lugar, com certeza. Ó, mais uma mensagem aqui que é do Rude. Boa tarde, Mancha. É verdade que meu Avaí vai virar museu de cera? Só contrata velho. Abraços para toda a mesa. É o Rude Schweitzer. Sobrenome difícil aqui para pronunciar. Rude não está gostando aí das contratações do Avaí. Vamos falar mais sobre isso. Fazer o seguinte, vamos para o intervalo. No próximo bloco a gente volta para falar um pouquinho da novidade desse início de temporada aqui na tela da NDTV, que é mais uma vez o Paulistão. Paulistão 2024 tá chegando. E claro, tem a hora do abraço. Imagina só, galera de casa, a lista do Badá. A gente já volta.